tipo de anestesia, qual a melhor anestesia, né? Muitas vezes os clientes perguntam qual que é a melhor anestesia para a cirurgia plástica. Isso, na verdade, não existe um tipo de anestesia que seria mais indicada para todos os procedimentos de cirurgia. Existem assim, alguns cuidados que você deve sempre verificar antes de se submeter a uma anestesia, qualquer tipo de anestesia. O cirurgião, com certeza, vai lhe conduzir pelo que é necessário primeiro do preparo. Então é sempre um antes, um durante e um depois. A anestesia já começa antes, na seleção do paciente. Então, muitas vezes, existem casos que não podem ser passados, não podem ser submetidos a uma cirurgia plástica ou qualquer tipo de cirurgia. Então, são casos de pessoas que, às vezes, têm muitos problemas de saúde ou que estão com algum problema, mas esse problema está descompensado, ou seja, tem um diabetes, mas o diabetes não está sendo tratado, ou tem uma pressão alta que está totalmente descompensada, ou tem algum problema cardíaco. Não que seja impossível ou que não seja impossível não fazer cirurgias nesses casos. É possível fazer cirurgia sendo hipertenso, sendo diabético, mas você deve estar sempre com essas doenças controladas. Então, a gente começa já antes, ou seja, evitando aquela seleção de muitas cirurgias ao mesmo tempo, então 2, 3, 4 cirurgias, pode ultrapassar um limite de segurança que a gente avalia hoje por estudos até 6 horas de cirurgia, 6, 7 horas seria algo tolerável, né, com baixos índices de complicações. Passando um pouco desse tempo, é claro que daí os riscos acabam aumentando. Então, a associação de cirurgia, a gente sempre quer, né, operar tudo. O cliente chega, eu quero fazer tudo, quero fazer mama, quero fazer lipo, quero fazer abdômen, prótese. Calma, olha, primeiro você tem que focalizar no que é mais importante, e isso vai trazer segurança. É claro que combinações de cirurgias são viáveis, é possível ser feito com um requinte de segurança, mas respeitando sempre a opinião do cirurgião. Você tem que estar sempre alerta e evitar ao máximo grandes associações, cirurgias muito longas. Então isso tudo já ajuda muito na segurança da anestesia, que é um antes, um durante e um depois. Antes, fazendo um preparo, então um check-up total da sua saúde, verificar cardiologista, exames de sangue, então verificar cada parte, metabolismo, tudo é interessante ser visto antes, previamente, ou seja, você ir para um procedimento preparado, tranquilo, sabendo que sua saúde está estável, está boa, né, está tudo perfeito para ser feita a anestesia. Então, primeiro passo, antes da cirurgia. Fazer o preparo, conversar, pensar muito bem sobre as associações de cirurgia. O cigarro é um dos grandes problemas, dos grandes vilões, né, da cirurgia plástica e de qualquer tipo de cirurgia. Então, evitar o fumo, parar, de preferência 45 dias antes, seria o ideal. Fazer uma avaliação com um pneumologista para ver se realmente esse tempo que você passou fumando não vai te trazer riscos a mais, riscos de complicações durante a anestesia. Então, cigarro, doenças, né, check-up antes, tudo isso faz e agrega valor, agrega segurança ao ato anestésico, ao ato cirúrgico. A anestesia vai muito também da seleção do cliente, do paciente, para aquele caso. Mas, claro, qual que seria a mais indicada? Então, eu vou fazer, por exemplo, uma cirurgia de prótese, ou uma cirurgia de abdômen. O que você indica? O que seria a melhor anestesia? Eu sempre comento que cada serviço de anestesia, e o cirurgião sempre acaba se associando a um serviço de anestesia, existe uma prática, algo que é feito corriqueiramente, ou seja, o anestesista tem mais experiência, está mais habituado a fazer determinado tipo de anestesia. Eu acho que isso
realmente traz um diferencial, seria algo mais indicado. Por exemplo, se eu for num serviço onde é feito a maioria das anestesias, ou anestesia geral, se eu for lá fazer uma peridural, ok, tudo bem, mas ele tem mais experiência com a geral. Então ele vai se sentir mais à vontade fazendo uma geral. A experiência traz também um conhecimento a longo prazo, né? E a pessoa, o médico, com certeza também tem as suas preferências. Eu acho que saber qual a preferência do serviço anestésico é importante. Se eles, a equipe de anestesistas são mais habituados a fazer uma sedação com anestesia local, ótimo. Se for algo que se encaixa na cirurgia que você está se propondo a fazer, ótimo. É claro que não podemos, muitas vezes, achando que uma anestesia local, que tem uma curta duração, ela não pode se encaixar numa grande cirurgia com anestesia local. É algo incompatível. Então, vou fazer uma cirurgia de rosto, demora ali 4, 5 horas, 6 horas, com uma anestesia local que dura 3, 4 horas de duração. Então, não é compatível muitas vezes. É necessário muitas vezes associar uma sedação ou mesmo partir para uma anestesia geral. Já uma cirurgia de prótese de mama, cirurgia curta, em torno de 1h30, 2 horas, onde uma anestesia local, sedação poderia se encaixar? Poderia. Uma anestesia geral? Com certeza. Né? Uma peridural? Muitos serviços acabam optando por ela. Então, você deve saber qual a anestesia que é mais utilizada no serviço que o seu cirurgião escolheu. Então, ele vai te indicar qual que seria o mais interessante. E o principal hoje, quando falamos de anestesia, é ter uma experiência agradável. Não você ir lá e ficar acordado. Isso me lembra uns casos que eu tive de silicone, que a paciente queria ficar acordada, vendo o silicone ser colocado nela e verificar se realmente era aquele silicone. Isso traz uma experiência muito ruim. Você ficar acordado, vivenciar todo aquele ambiente, né, de pessoas que você não está habituado a ver, pessoas mascaradas ao seu redor, né, aplicando medicações, barulhos estranhos no ambiente. Então isso tudo não é interessante, você ter essa vivência desse ambiente cirúrgico. O que seria o ideal? Você sair já do quarto, adormecido ou já relaxado, e então sim, você passar pelo todo o procedimento, dormindo, totalmente relaxado, sem o medo, aquela angústia, eu vou acordar, Eduardo, durante o procedimento. Então tem que ser algo realmente tranquilo, uma experiência tranquila. E acordar com tudo já está pronto. Acho que esse seria o que eu escolheria para mim, ou o que eu indicaria para um familiar fazer. Algo mais tranquilo e que se encaixasse no que vai ser feito. É claro que uma cirurgia combinada, vou fazer, Eduardo, mama, abdômen, uma cirurgia já de 5 horas, 6 horas. É claro que uma anestesia geral para cirurgias mais longas se encaixa melhor. Uma coisa importante é que a segurança da anestesia está muito ligada com o que eu comentei antes, o preparo, né? Ou seja, você se cercar de todas as garantias, você ir para o procedimento, para a anestesia, realmente tranquilo. Eu fiz todos os exames, eu fiz todo o check-up. Existem também algumas medicações que você deve evitar de utilizar, né, antes da cirurgia. Ou seja, são medicações que você, por exemplo, um AS, o ácido acetil salicílico, é uma medicação que altera a coagulação do sangue. E, às vezes, uma simples dor antes da cirurgia, você vai lá, toma um AS e altera a coagulação. Então, o cirurgião vai poder conversar com você sobre uma lista de medicações que podem interagir com a anestesia ou mesmo alterar ou influenciar a cirurgia. Como a plástica é uma cirurgia totalmente eletiva, é importante você se preparar. Então, medicações antes da anestesia, da cirurgia,
tem que ser tomado um cuidado especial e sempre se reportar ao cirurgião, à equipe cirúrgica, ou até o anestesista, comentando, olha, eu tomo isso, tomo aquilo, a dose, as medicações que você já utiliza, né, e o que deve ser evitado antes da cirurgia. Muito bem. Eduardo, olha, me decidi por fazer, já estou mais tranquilo com o que você falou. E agora? Ainda tem o ambiente cirúrgico, onde vai ser feito essa anestesia. Eu acho que isso é de fundamental importância. Hoje em dia se fala muito em hospitais, mas existem também muitas clínicas equipadas com equipamentos necessários de emergência, com todos os equipamentos que são necessários para qualquer eventualidade. Então, não importa muito se é clínica ou se é hospital, mas sim a estrutura que é oferecida. Ou seja, há uma estrutura de retaguarda, há equipamentos, né, que podem ser utilizados numa eventualidade, uma emergência. Existe toda uma segurança, o ambiente é aprovado pela vigilância sanitária do município. Então, são detalhes que é importante você procurar saber antes. Você que quer submeter a uma cirurgia plástica, dá uma olhadinha, dá uma visitada antes no local onde vai ser feita a sua cirurgia. Pergunte sobre o aval da vigilância sanitária, procure saber sobre os equipamentos, né, que o hospital tem, sobre a estrutura, o que a clínica oferece. Então, isso é muito importante, saber aonde vai ser feito, como vai ser feito, então, que anestesia, os cuidados antes, né? E depois, lógico que passei por uma anestesia, eu tenho uma recuperação, uma cirurgia que eu vou ter que recuperar. É importante seguir nessa hora, muito importante. Tem clientes, às vezes, que fazem cirurgias longe, ou seja, moram em uma cidade, fazem vários quilômetros longe da sua cidade natal, a cirurgia, e depois não acompanham ou não seguem à risca o que é orientado no pós-operatório. Então, fugindo já um pouquinho da anestesia, pós-operatório imediato, anestésico, você tem ali todo o controle, né? Muitas vezes a pessoa fica ali com um desconforto, mas a grande maioria não passa ali de náuseas, às vezes pode chegar a ter um vômito. Isso tudo são intercorrências muito leves, que o anestesista sempre está ao seu lado, vai poder resolver facilmente. Então, pós-operatório também do cirurgião, essas dicas que o cirurgião sempre dá de como evitar complicações, né, as medicações que são utilizadas depois, é essencial. Então, em resumo, a anestesia é algo muito importante, é um passo muito importante da cirurgia. Ela deve ser encarada com muita seriedade, sempre lembrar dos 3 passos, antes, durante e depois